Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN, que nos acompanham na manhã deste sábado, 29 de outubro de 2022. Está no ar o programa Análise, que tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. E um recadinho, você já conhece o Clube Demais do Grupo Diário? Chegou o Clube Demais, o clube de vantagens exclusivo para assinantes do Diário, nas modalidades impressa e também digital. Para ter acesso ao clube, o assinante precisa baixar o aplicativo do Grupo Diário ou acessar www.clubedemais.com.br e efetuar o cadastro para o primeiro acesso. Não é assinante ainda? Ligue para o 3213-7272 ou através do site do Diário, tá? Na aba Assine. Por apenas R$ 15,48 mensais, o assinante pode usufruir de descontos que podem chegar até 100% em alguns estabelecimentos. Não perca tempo e venha ser demais. Hoje, na técnica, nós temos Fernando Barcelos e na produção, Bibiana Pinheiro. Você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN 93.5 FM, pelos players do Grupo Diário, no site ou no nosso aplicativo e também pelos canais 26 e 526 da NET, claro, na TV Diário. Também, a partir de segunda-feira, vai estar disponível no YouTube do Grupo Diário este programa. E hoje vamos tratar sobre a edição 79 da Romaria de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, que vai ser realizada nos dias 5 e 6 de novembro. E nos trazendo todas as informações, recebemos aqui no estúdio os padres Enio Rigo, diretor do Instituto São José, e o padre Cristiano Quatrim, que é reitor pároco da Basília Medianeira. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bem, organizada pela Arquidiocese de Santa Maria, após 2 anos de atividades remotas e híbridas, a tradicional Romaria da Medianeira, um dos maiores eventos religiosos do país, retorna este ano e com diversas novidades. E para a gente dar início na conversa, então, antes da gente falar o que vai ter, as novidades, a programação, é importante também a gente saber como tudo começou, né? Saber a história. E assim a gente vai também traçando e avaliando a importância desse evento, né, para a parte religiosa aqui em Santa Maria. Gostaria então que o padre Enio fizesse, né, um resgate, nos contasse como tudo começou, por favor. Então, bom dia a todos. Para mim é um prazer poder estar aqui na CDN e poder conversar com vocês nesse dia, contando um pouquinho deste tesouro que nós temos em Santa Maria, que é a questão da medianeira. Em primeiro, gostaria de colocar um pressuposto. Eu vou falar para aqueles que creem, para os cristãos. E para os cristãos, nós fomos destinados à salvação. Essa salvação, que é para a vida de Deus e com Deus, ela começou a ser preparada no Antigo Testamento e depois nós chegamos numa mulher, Maria Santíssima, que nós chamamos a Mãe de Jesus. Ela que tem centenas de milhares de nomes em todos os lugares do mundo, né? E ao falar da Mãe de Jesus, nós podemos falar que desde o primeiro século já se falava com essa expressão, medianeira. Muitos dos pais da igreja, nós chamamos os pais, são os homens mais cultos, que eram ou padres, ou bispos, ou leigos estudiosos, que eles já procuravam conhecer toda essa realidade que nós chamamos de história da salvação. E que para nós a história que nós vivemos não é só uma história cronológica, ela tem para todos nós um sentido salvífico de esperança, que responde para nós às mais diversas inquietações e ela dá sentido para o nosso viver e o nosso morrer.
Então, esse plano de fundo, que é para nós um cenário sobre o qual nós caminhamos e temos em frente, nós chamamos isso da história da salvação. E a história da salvação, para nós, que nós conhecemos a partir de Jesus Cristo, ele começa com a realidade de uma mulher, a quem Deus escolhe para que ela pudesse mediar a vinda do Filho ao mundo. O Pai do céu, o Deus de todos nós, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, ele envia o seu filho, o Pai envia o seu filho nascido de uma mulher, né? E aí, todos esses grandes estudiosos e teólogos, eles refletem muito sobre Maria. E a gente pode dizer que quando nós começamos a ver a questão da medianeira em Santa Maria, o mundo já tinha quase 2000 anos de história para nós os cristãos, né? Então, na década de 20, num ambiente europeu, os grandes estudiosos começaram a aprofundar aquilo que nós chamamos de medianeira. Toda esta realidade, não de Maria, mas como ela é medianeira. É bom para você que nos acompanha que medianeira é mais que um título e não é nenhuma aparição. Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida apareceu no Rio Paraíba, foi encontrada a imagem. Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, 1917. Nossa Senhora de Lourdes, na França. Guadalupe, no México. E depois os centenas e centenas de títulos que o povo dá para essa mulher que nós chamamos de Maria, mãe de Jesus. Um deles, em Santa Maria, chegou para nós aqui, medianeira de todas as graças. Por quê? Naquele ambiente cultural da Europa, na Bélgica, e alguns até perguntam, mas e a Vila Belga tem a ver com isso? Bom, até pode ter, mas na verdade a Vila Belga, ela se constituiu por trabalhadores que vieram de lá de uma empresa para construir a estrada de ferro que era Porto Alegre, Uruguaiana. Mas ficou até hoje a Vila Belga. E nós não falamos da medianeira sem falar na Bélgica, porque foi lá que um determinado teólogo chamado cardeal Desidério José Mercier, que ele era arcebispo primaz da Bélgica, depois foi cardeal, ele começou não só pensar, ler, como os outros, reunir, mas ele começou a pensar em visualizar uma imagem desta mulher. Como ela seria? Se ela é concebida como medianeira, mas de que forma ela é? Ela é com um menino no colo, como é Nossa Senhora da Saúde? Ela é a Imaculada Conceição, como está na Catedral? Ela é Nossa Senhora das Dores, que ela tem o filho nos braços? Ou seja, o modo de visualizar, a linguagem, o modo das pessoas poder compreender vendo, porque para nós compreender os mistérios, as coisas da fé, a gente às vezes se serve de sinais, e os sinais nos ajudam a compreender. Então ele, em 1921, lá na Bélgica, ele evidente que foi dentro de grandes reuniões e congressos, ele então começou a dar uma visibilidade para esse nome, medianeira de todas as graças. Então ele disse que era uma mulher que estava num quadro, uma mulher por inteira, de corpo inteiro, onde acima da cabeça dela estava a Santíssima Trindade, com o Pai segurando uma cruz, que é o Filho, para dizer que é o único sacrifício, o medianeiro, que ainda o Pai aceita como o sacrifício, né? Mas é também o Pai segurando o Filho e o Espírito Santo. E abaixo dela, então, um globo terrestre. Então, o céu acima dela e a terra abaixo dela. E nessa concepção se falou medianeira de todas as graças. E ele então, é bom a gente também sempre dizer, e às vezes tem que fazer um parênteses para poder as pessoas entenderem. Não, muito importante esse resgate todo, contextualizando o nome e como surgiu, para justamente as pessoas entenderem. Bem como o senhor falou, ela não era uma imagem que surgiu, então ela foi concebida, né, a partir da inspiração de reuniões, de tudo, e do próprio nome, né, do conceito do nome dela. Ela é a partir daquilo que ela é como a Imaculada, né?
É como, por exemplo, Nossa Senhora, cada país tem a padroeira. No Brasil tem a Aparecida, na Argentina tem a Nossa Senhora de los 33, mas o povo também dá centenas de outros títulos, por exemplo, Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora da Paciência, Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Penha, e assim a gente... São milhares, né? Existe um documentário, não sei se o senhor já viu, na Netflix, que eu assisti uma vez, Marias. Isso. Tem. Parece, contextualiza muito bem isso. E pode ver que o visual de cada uma é diferente, né? Então, a Medianeira, em 1921, esse arcebispo, ele faz um pedido para que Roma aprove. Ou seja, aí eu já abro esse parênteses para dizer assim, ó, que na Igreja Católica, eu não posso inventar uma coisa e começar a abrir uma igreja e fazer o que eu quero. Existe como que uma política, entre aspas, de um modo de ser de uma instituição, onde ninguém pode mudar uma vírgula sem a aprovação de Roma. Roma significa o Papa e o seu governo, né? Então, lá recebeu uma carta pedindo que a igreja, em nível universal, igreja mundial, Roma, criasse uma festa para a paz. Porque nós estávamos saindo da Primeira Grande Guerra, de 14 a 18. O mundo ainda estava muito marcado pela guerra. E segundo, que a igreja declarasse o dogma, que o dogma é a verdade de fé, né, sobre a mediação de Maria, a medianeira, o dogma da medianeira. Lembremos que Santa Maria já tinha recebido, por exemplo, 1794. Santa Maria recebeu aquele grupo de militares, tanto espanhóis como portugueses, que eles vieram a Santa Maria fazer o quê? Por isso se chama Rua do Acampamento. Era um acampamento militar que estava ali na Praça Saldanha Marinho, e eles vieram para quê? Para botar em prática aquele grande acordo de Santo Ildefonso, onde de uma linha no meio, para cá era português, para cá Espanha, Portugal e Espanha eram os donos das terras, né? E eles trouxeram a Imaculada Conceição para Santa Maria. Os militares eram muito devotos porque eles queriam muito que o Papa também proclamasse que Nossa Senhora era Imaculada, a Imaculada Conceição que está na catedral. E eles trouxeram essa imagem e se difundiu, mas não, a gente pode dizer assim, numa linguagem popular, não pegou. Ficou numa igreja, como outras tantas. Logo em seguida, 100 anos depois, então Roma proclama o dogma da Imaculada Conceição, 1894, 100 anos depois. Veja bem que nem com isso se desenvolveu em Santa Maria como uma medianeira, ela ficou como uma padroeira da diocese. Então, chegando isso, aqui em Santa Maria, como que ecoou esse eco da Bélgica, chegou aqui e daqui saiu para o mundo inteiro, daqui saiu para o Brasil. Às vezes as pessoas não têm essa noção de que, vamos dizer assim, o município de Medianeira no Paraná, como é que chegou lá esse nome? Porque aqui começou. Foi uma semente plantada aqui em Santa Maria. Importantíssimo isso, porque muita gente não sabe que surgiu aqui. Pensa que como os demais nomes, né, já existiam. E não, partiu daqui. Isso Exatamente. É muito importante do senhor nos trazer. E aí começamos assim. A nossa Diocese de Santa Maria foi criada em 1910. Até 1909, o Rio Grande do Sul era uma única diocese, só tinha um bispo, que era de Porto Alegre. Em 1910, foram criadas 3 novas dioceses, Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana. Para o quê? Para dividir mais, né, as responsabilidades do Estado, né? Então, em 1912, chegou o nosso primeiro bispo, um baiano, Dom Miguel de Lima Valverde. Ele veio para Santa Maria, evidente que ele chegou de trem, né? Chegou 2 anos depois de ser criada a diocese, e ele em 1914, 4 anos depois de criar a diocese, ele começou o seminário São José, que é onde é a Basílica da Medianeira hoje. Lá onde tem um prédio, um pedacinho dos banheiros, era ainda uma parte do seminário. Ele começou lá em 1914 e ele começou a desenvolver muito. Tinha que ter um seminário, tinha que ter a formação do clero, era como se ele fosse criar uma escola, porque o seminário tinha nome de seminário, mas era uma escola, chamada Escola São José, que hoje é o Instituto São José. E aí, Dom Miguel,
ele ficou 10 anos na diocese e ele muito desenvolveu isso, né? Mas nem se pensava em Medianeira. Em 1922, ele foi transferido para Olinda e Recife. Ficou arcebispo de Olinda e Recife. E o Seminário São José ficou sem bispo por 1 ano e 3-4 meses. E veio o segundo bispo, 1923, chega a Santa Maria, Dom Eusébio da Rocha. E um outro baiano veio para Santa Maria e ele inaugurou o seminário em 26 de março de 1926, ali onde é o Santuário da Medianeira, com 55 alunos. E ele ficou até 1928, não chegou a ficar bem 8 anos em Santa Maria. E ele também ficou arcebispo de Curitiba e foi embora. Em 1928, aqui é um fato impressionante, né? Primeiro, claro, por exemplo, quando um bispo sai, se o Papa não manda um logo, o clero se reúne e escolhe um para coordenar por um tempo. Então, quando saiu Dom Miguel, foi escolhido um monsenhor que trabalhava em Sobradinho e Arroio do Tigre, né? E ele era Monsenhor Miller, e ele ficou até chegar o novo bispo. Da mesma forma, quando saiu Dom Ático, Eusébio da Rocha, que foi para Curitiba, os 2 baianos foram embora por causa do frio, não aguentaram, né? Eles achavam muito difícil o frio do sul. E aí, então, foi escolhido um Monsenhor Escorteganha, que era um padre aqui de Santa Maria, e ele governou a Diocese de Santa Maria por quase 2 anos, até chegar o Dom Antônio Reis, em 1931. E ele, quando ele foi eleito o vigário-geral que coordenava tudo, o seminário já funcionava, já estava andando. E quem era a direção que o Dom Ático escolheu para colocar? Os padres jesuítas, que é o mesmo do Papa hoje, o Papa Francisco. Os jesuítas são os homens mais inteligentes da igreja do Brasil, do mundo inteiro, né? E essa primeira equipe era formada só de padres. E foi colocado os padres jesuítas também, porque eles não são só padres que entendem de religião, né? Por exemplo, nós somos padres, mas nós não somos professores de química, física, matemática, história. E os padres jesuítas são todos. Eles têm que ter não só uma formação de filosofia e teologia, mas eles têm que ter uma formação civil, uma formação na educação. E eles eram os grandes professores de matemática, da literatura, das línguas estrangeiras. Tinha sempre inglês, francês, espanhol, latim. Eram grandes literatos. E em 1928, quem é que chega em Santa Maria? Um jovem chamado Inácio Rafael Vale, natural de Santa Catarina, e ele veio fazer o quê? Ele veio para fazer o estágio, porque para quem quer ser professor, tu tem que fazer o estágio numa escola. Sim. E ele foi designado para fazer o estágio no Seminário São José, na Escola São José em Santa Maria. E ele chega aqui em 5 de janeiro, e ele chegou com o quê? Com esta ideia na cabeça e no coração. Essa que ele tinha escutado lá da Bélgica. Essa mulher, que era a mulher vestida de sol, que tinha Deus acima dela e tinha a terra abaixo dela. E ele, todas as noites, como jovem, você sabe que o jovem, ele consegue motivar os jovens muito mais do que a gente. Um jovem escuta o jovem muito mais do que um adulto, né? E ele, todas as noites, reunia aquela gurizada, que na época eram quase 300, porque de Santa Catarina para cá, vinham tudo estudar em Santa Maria. As dioceses não tinham escola, não tinham seminário. Então, bem menos, né? Muito. Então, vinham de Santa Catarina para cá, e na época, Frederico, Passo Fundo, Cruz Alta, Santo Ângelo, tudo isso, Bagé, pertencia a Santa Maria, como diocese. E ele, então, entusiasmava todas as noites aquela gurizada sobre isso. Medianeira de todas as graças, ela realmente é uma mãe mediadora. Se não tivesse ela não tivesse aceitado. Então, este foi o momento e foi a pessoa que trouxe o conceito que ele tinha, então, já ouvido lá na Bélgica para cá. Ele foi, como que eu dizia assim, a faísca para o incêndio. Porque ele chegou com aquilo no coração
E ele convenceu, inclusive, aquelas primeiras testemunhas. Por exemplo, o padre Caetano Paliuca, que estava na catedral, que era muito famoso, né? Na época, tinha construído a catedral em 5 anos. Então, eles foram falar com ele para construir um santuário, né? Porque esse Inácio, que depois ficou padre em Santa Maria, se ordenou em Santa Maria, foi trabalhar no Rio, ele disse, bom, agora, nós, para poder se desenvolver isso aqui em Santa Maria, a semente está plantada, mas para ela nascer e crescer, nós temos que ter 3 coisas. Nós temos que ter uma imagem, nós temos que ter um hino para cantar ela, e nós temos que ter um santuário para rezar com ela. Então, um para ver, um outro para rezar e um outro para nós cantar, né? Então eles fizeram no seminário uma chamada Academia Dom Ático. E aí eles tentaram entre eles fazer o hino, né? Mãe de Deus, Virgem Mãe, pura e bela, eles tentaram fazer. Mas acharam melhor pensar em alguém que entendesse mais. Então eles escreveram para Cuiabá. Por que Cuiabá? Porque lá existia um bispo que ele era perito em humanidades, ele era um grande literato, ele era um poeta, ele fazia parte da Academia Brasileira de Letras, ele tinha sido governador de Goiás e ele tinha sido nomeado bispo com 29 anos, ele era realmente um homem, um gênio, né? E ele escrevia muito bem as coisas. Aí mandaram uma carta para ele fazer o hino da Medianeira. E ele aceitou e escreveu. Depois de 6 meses, mandaram para cá o hino, estava pronto o hino. Mas aí precisava alguém que musicasse, colocasse a música nessa letra bonita, né? Onde ele diz, Medianeira de todas as graças. Né? Ele revela nesse hino toda a teologia e também toda a expressão cultural, porque ele diz assim, ó, Mãe de Deus, Virgem Mãe, pura e bela, toda cheia de graça e de luz, és nosso íris em meio à procela, tempestade. Tu nos enlaças nossa alma a Jesus. É uma letra realmente de um teólogo, é uma letra de quem entende, né? Depois, claro, fizeram-se as métricas com um padre palotino chamado... Conseguiu, verbalizou e depois musicaram todo o conteúdo e o conceito que falava dessa mulher, sim, chamada Maria. Foi então que realmente nasceu então o conceito, foi aí. Ali. Então já tinha-se o hino. Pediram a um padre palotino, padre Jorge Zanck, para que ele musicasse, e ele fez a música, é a que nós cantamos até hoje. Bom, já tinha o hino. Então aquela letra, cada dia ia entrando na alma daqueles jovens, né? E aí isso começou, né, tomar corpo, a direção dos padres e da escola e o povo começaram também a aderir e rezar. E aí aconteceu mais um fato. Tinha que ter então a imagem da medianeira. Como fazer isso se ele só tinha escutado que ela era assim, assim, assim? Escreveram uma carta que foi pelo correio para a Bélgica, para a Arquidiocese de Malinas, e pediram que mandasse descrita, se já tinha, mandasse um desenho, mas se não, que mandasse a descrição. E veio pelo correio uns 3 santinhos com esta que nós temos hoje, só que era preto e branco. Então tinha que achar alguém para pintar, para fazer esse quadro. Numa das reuniões da noite, em 1929, numa reunião, o Inácio Vale, que ainda não era padre, mas era um irmão jesuíta, disse, como é que nós agora vamos pintar essa imagem? Quem vai fazer isso? E um deles era um guri, né? Ele disse, olha, a minha irmã é pintora, quem sabe ela pinta. E aí... assim foi surgindo. Começou. Aí eles pegaram o trem e foram para Passo Fundo de trem, o padre, na época, e o Inácio Vale e o irmão chamado Roberto Stefani. Foi o Roberto, que era a irmã da que disse que era pintora, o padre Vale e o padre reitor do seminário. Chegaram lá, ela disse, mas eu não tenho condição de pintar isso. Como é que eu vou pintar? Que cor eu vou botar? Como é que eu vou fazer?
E aí o pai dela disse, filha, mas para não fazer feio pro padre que veio de Santa Maria, quem sabe deixa aqui, se tu consegue, tu faz. Vamos fazer um esboço. 19 anos ela tinha. Bom, ela pintou o quadro, que é o nosso, que está aí até hoje, original. E ela, pintando o quadro, decidiu ser irmã religiosa, e é das irmãs da UFN, da Penitência e Caridade Cristã. Irmã se chamava Ida Stefani, que depois as irmãs, com o tempo, elas mudam o nome, né? Ela é irmã Angelita Stefani. Então já tinha o hino, já tinha a imagem, aí eles tinham que começar o santuário, por exemplo, o santuário basílico que nós temos hoje, né? Então, eles foram falar com o padre Caetano Pagliuca. O padre Caetano Pagliuca quis negociar aquela igreja dos luteranos, que é na Praça dos Bombeiros. Ele queria comprar aquela igreja para fazer lá. Mas, no fim, não deu negócio. E aí eles acharam melhor, então, vamos fazer aqui onde é o seminário. Foi aqui que começou tudo. E aí, então, em 1935, nós já tínhamos o novo bispo que tinha chegado. Era o do Antônio Reis, era do clero de Porto Alegre. E ele, então, colocou a pedra fundamental no santuário em 1935. E a partir daí já tinha o hino para cantar, a imagem para acompanhar e o santuário para começar a rezar. Eles começaram na capela do seminário. Na primeira romaria aconteceu, então, oficial, a gente diz assim, 31 de maio de 1930. Porém, lembremos que antes disso, nós tínhamos, em 1930, 29 para 30, nós tínhamos as eleições no nosso país. E as eleições, na chamada política café com leite, se revezavam no poder quem? Paulistas e mineiros. Então, sempre, cada ano, o presidente do Brasil era um deles. Até que na eleição de 1930, mais uma vez, então São Paulo indicou o Júlio Prestes para ser presidente da República. E aí Minas, que sempre tinha oportunidade e foi deixada fora, não aceitou. E aí se juntou com o Rio Grande do Sul, que era Getúlio Vargas governador, e João Pessoa, que ele era o pai do Suassuna, né? Aquele grande autor daquela peça, O Alto da Compadecida, né? Ele era o vice do Getúlio Vargas. E aí começou a chamada, estourou em Porto Alegre, em 3 de outubro de 1930, a chamada Revolução, né? Onde o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e João Pessoa não aceitavam aquela eleição que tinha sido eleito Júlio Prestes. Até que o que começou a pressão. Então Getúlio Vargas, que era governador, mandou vir todos os brigadianos do Rio Grande do Sul para Santa Maria. Chegavam de trem, levas e levas e levas, e se esparramaram pela cidade inteira. E ali, o que aconteceu? Santa Maria, por ser o segundo contingente militar do Brasil, nós tínhamos o 7º BIB e o 7º RAM, que era o regimento de artilharia montada, e o 5º, que era o regimento de infantaria. Começou a ficar o quê? As tropas federais contra as tropas estaduais, dentro da cidade de Santa Maria. Padre, nós vamos ter que ir para o intervalo, e aí o senhor vai ter que, o senhor daí prossegue no próximo, vamos ter que fazer um intervalinho, tá? Ah, bem. O análise vai para um breve intervalo e nós já voltamos. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região.
Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, que tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. E Cotricel, há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece a nossa história junto aos associados e produtores rurais. Nós falávamos no bloco anterior com o padre Enio Rigo, também nos acompanha aqui o padre Cristiano Quatrim, e nós estamos falando sobre a Romaria de Medianeira. O padre Enio estava contextualizando e nos contando toda a história de como surgiu. Por que isso? Porque a gente precisa saber como que as coisas foram para a gente entender como elas são hoje, né? Então, por isso que o padre Enio estava nos dando uma bela explicação, nos contextualizando de como que surgiu a ideia, então, a inspiração, né, da medianeira, que ela difere de outras nomenclaturas à Virgem Maria, justamente porque ela foi concebida a partir de um conceito de mediação, né, padre? Então, gostaria que o senhor, para concluir, então, de como que iniciou aqui em Santa Maria, depois de todo esse trajeto vindo da Bélgica, por favor, então, padre. Pois então, naquele ano de 1930, então, as eleições que aconteceram no final do ano não foram aceitas por 3 estados do Brasil, e eu já disse que a cidade de Santa Maria ela estava tomada de militares, da Brigada Militar, que eram a favor da Revolução de 1930, e as forças federais que não aderiam, porque as forças federais, como é que elas iam ficar contra o governo federal, que era na época o Aston Luiz? Então, pode ver que os desenhos lá no santuário tem os canhões apontados um contra os outros. Pode ver que ao norte de Santa Maria tem toda a Brigada Militar. Ao sul de Santa Maria são todas as forças federais. Então, o Monsenhor Escorteganha, naquela noite, convocou toda a população a rezar a medianeira, que houvesse um acordo, que Santa Maria viraria um banho de sangue, que todos esses militares morreriam, uns brigando contra os outros, dentro do próprio país e na nossa cidade de Santa Maria. E aí, às 2 horas da tarde, um grupo de senhoras, no dia 9 de setembro de 1930,
elas fizeram uma romaria do Seminário São José até a Catedral, pedindo que a medianeira nos livrasse da morte. E o Getúlio Vargas, que na época era o mentor da Revolução, ele havia dado até o final do mês para as tropas federais se renderem, aderirem à Revolução, porque aí depois o Brasil inteiro ia aderindo à Revolução. E aí eles tinham dado prazo até a meia-noite do final de outubro. E às 11 da noite o governo federal entregou o poder e aí convocaram-se eleições e tal. E como é que Santa Maria escutou um único brado? A medianeira nos salvou da morte. E aí foi a primeira romaria que aconteceu logo em seguida, a oficial de 1930 até 1943, todas em Santa Maria. Por isso que, como a gente diz assim, como se começou em 1930 e agora é 79. Acontece que só conta as romarias estaduais, que foi de 1943 até 2022, são romarias estaduais. Por isso essa é a 79ª e assim começaram as romarias da medianeira. Certo, padre. Importante relato e resgate que o senhor nos trouxe agora. E para a gente avançar, agora que a gente também já sabe um pouco mais da história, tenho certeza que muita gente nem imaginava, né, de como tudo se deu para que hoje a gente tivesse assim a romaria consolidada dessa forma. Então eu gostaria agora que o padre Cristiano Quatrin nos falasse agora das novidades, do que esperar esse ano, que, né, de forma inovadora vai ser em 2 dias, realizados dia 5 e 6 de novembro. O senhor nos trazer então as informações deste ano de 2022, né, após 2 anos também sem ter, né, ela de forma integral, né. Bom dia, uma alegria estar aqui na CDN nesse dia especial, né, onde nós estamos nesse espírito já de romaria, depois desta aula, podemos assim dizer, do Padre Enio, né, nos colocando dentro do contexto da devoção da Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, agora trazer presente para a realidade que estamos agora já caminhando. Já estamos na trezena penitencial e trezena móvel, penitencial todas as manhãs, às 6h15, e às 20 horas a trezena móvel pelas paróquias da nossa cidade. Hoje acontece mais uma noite na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E assim nós estamos caminhando. O tema deste ano, Medianeira da Graça, Educadora da Paz. Sim, ela era a mãe de todas as graças e por ser o ano da educação, então colocamos a mãe educadora e ela nos educa para a paz. Assim como foi no início da devoção, né? Ela também trazendo a paz e interrompendo aquele conflito, nós continuamos aclamando pela paz, nos tempos tão difíceis que a gente vive, né? De tantos desafios. Então pedir nessas orações pela paz. E a nossa Romaria, então, 2022, traz muitas novidades. A primeira, você já dizia, que serão 2 dias, né? 2 dias por quê? Porque nós queremos que o povo venha e permaneça conosco. Então estamos preparando muitos espaços de encontro, de celebração, de cultura, de confraternização e celebrações. Então é um momento muito especial. E claro, não dá para nós passar cada item, né? Mas o centro da nossa romaria é a espiritualidade e a hospitalidade. O objetivo da romaria é a evangelização, é reavivar a fé do povo, do peregrino, do devoto que vem a Santa Maria e daquele que é de Santa Maria. Então nós queremos propor uma experiência de fé, uma experiência do encontro com Deus, por isso a espiritualidade. Mas para isso é preciso ser hospitaleiro, é preciso acolher, é preciso ter espaço para que as pessoas se sintam bem. A gente vai num lugar e se sente acolhido, a gente volta. Então a pessoa se sente bem, ela reza melhor. Então tudo está sendo preparado dentro desta dimensão. Tudo o que acontece posterior à evangelização é consequência de uma experiência. Por isso nós pensamos dentro do contexto daquilo que nos fala o Papa Francisco, né, na educação, onde ele fala que para educar uma criança não basta uma pessoa, precisa uma aldeia inteira. Então nós queremos aldeias temáticas, aldeia da fé, aldeia da hospitalidade e aldeia da paz. Aí pergunto, padre, o que vai ser isso? Nessas aldeias serão grandes tendas, né? Onde vai ter momentos de cultura, mas também de oração,
onde as escolas, os grupos de teatro, de música, vão se apresentar. Sim, nossa cidade, que também é a cidade cultura, né? Agregando também com a educação tema, então, deste ano, né? Trazendo a comunidade, né? Para junto também, né? Da igreja. Exatamente, né? Para tentar trazer, e quando tu traz os educandos, tu traz a família. Então, fazer com que eles venham participar, que eles também mostrem este rosto de Santa Maria. A ideia é fazer essa integração da cultura, a fé, a espiritualidade que se faz necessária, né? E depois de 2 anos a gente poder agradecer a Deus, né? Estamos saindo de uma pandemia. Então é tempo de agradecer, porque quantos se foram, lamentavelmente. Mas nós precisamos seguir em frente. Então nós que estamos, a grande motivação que nós estamos fazendo para a comunidade, que é o tempo de agradecer. É tempo de agradecer a Deus, agradecer pela vida, agradecer pela família e buscar, digamos assim, forças para seguir em frente. Então essas aldeias, ela vai proporcionar isso, porque lá terá espaço para a família ficar, terá o espaço também para alimentação, uma praça de alimentação em cada uma dessas aldeias, para que as pessoas estejam aí, confraternizem, fiquem com suas famílias, terá o espaço kids, ou seja, o lugar para as crianças, os pais também poder trazer as crianças, poder ficar com a família nesse lugar, preparado com tanto carinho. O público jovem também, vocês pensaram bastante, né, para esta edição também, né? Com certeza, o jovem, Dom Leomar diz muito, né, padrinho, isso, né? O jovem ficou 2 anos praticamente longe das escolas e também longe da igreja. As famílias também, mas o jovem ainda mais. E para atrair o jovem, então, junto com a Romaria da Medianeira, nós colocamos a Romaria Jovem. Jovens ao encontro da mãe. O que é isto? São jovens voluntários. Nós abrimos um link de inscrições. Se inscreveram mais de 170 jovens, que serão jovens voluntários e que vão ser colaboradores da Romaria. Eles vão estar auxiliando o romeiro, indicando caminhos, mas também vão participar de muitas atividades na noite e na madrugada. Sim, este ano também tem mais essa inovação, né? Vai ter também programação durante a madrugada. Com certeza. Nós tínhamos já nos últimos anos a vigília, mas era só lá dentro do santuário. Agora nós abrimos, é no Parque da Medianeira. Nós teremos Via Sacra da Luz, Via Sacra da Cruz, Procissão Luminosa, Terço Meditado, Momento de Adoração, às 5 da manhã a missa com esses jovens que vão passar a noite em oração, e aí eles vão ao encontro da mãe. Eles vão às 6:30 da manhã acordar Santa Maria. Eles vão sair com violão, cantando, fazer o caminho ao contrário, e vão até a catedral para buscar a mãe. E eles vão voltar de lá junto com a Mãe Medianeira de Todas as Graças. E aí a gente convida para esse horário das 6:30 da manhã, que todos que quiserem, jovens que vêm para a Romaria, venham para fazer esse caminho também. Não só aqueles que estão ali como jovens voluntários, mas você que é jovem, eu quero ir lá caminhar com essa juventude, eu quero ver o que eles prepararam para esse momento. Porque eles vão ir cantando do seu jeito, é eles que estão se organizando. Aí que o padrinho dizia, o jovem fala para o jovem, atrai mais. Então é eles que estão se organizando e se motivando uns aos outros. É uma experiência de trazer o jovem para dentro da vivência da fé e da vida em comunidade. Aliás, quem começou foram os jovens, né? Exatamente, por isso que a gente quer retomar um pouco essa espiritualidade. Sim, e um estudante, né, do um estudante, né? um que estava fazendo a graduação, foi ele que o mentor. E também a coroação de Maria, né? Isso, eu ia chamar atenção para isso, né? No sábado ainda, nós teremos às 18h30, 6:30 da tarde, o hino Acatistos. É o hino mais antigo à Mãe de Deus. Vai ser cantado lá no santuário às 18h30. É um hino belíssimo, é uma oração, é uma celebração. Então a gente convida a comunidade que venha para esse momento. E aí sim, depois, às 20 horas, nós temos a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, no Altar Monumento pela primeira vez. Vai se apresentar com o Concerto para Maria. Então tudo está sendo preparado com muito carinho, com muito amor, para celebrar a Virgem Santíssima. E à meia-noite, é para a gente não descansar nesses dias. À meia-noite, o povo é convidado a ir à Basílica para fazer uma oferta de flores à Nossa Senhora. Onde as pessoas vão levar flores de gratidão e nesta celebração haverá a coroação do quadro original de Nossa Senhora
pelo arcebispo. Ele vai ser coroado, né? Aquele que é o quadro que foi pintado por essa jovem. E acho interessante também que não é por nada que as coisas são assim, mas, por exemplo, quando é que houve o acordo e não aconteceu a revolução? Às 11 da noite, quase à meia-noite. Quase à meia-noite. E às 11 da noite vai ter a missa da juventude. E concluindo a missa da juventude é que tem essa coroação, essa celebração. Tudo vai então ser feita por Dom Leomar. A coroação, sim, a coroação é com ele. Além disso também, né, tem a questão ali da venda dos lotes também, né, que já está em andamento para o comércio, né, que queira vender itens ali, né, no dia. Também gostaria de trazer da feira, né, a feira de doces, que foi tema da capa também do diário nesta semana. Como que está funcionando lá a feira? Então, uma das marcas da Romaria também é o Feira do Doce da Medianeira, né? Onde as pessoas esperam por isso. Nós, então, abrimos ontem esta venda dos doces. Então, muitos voluntários, isso acho que talvez é bom destacar, né? São muitas pessoas de muitos lugares que vêm para ser voluntário na Romaria. Então, acho que o amor com que elas fazem... Até ontem eu passava lá e elas diziam: que alegria, padre, ver o povo vir buscar, vir adquirir os seus doces, né? E aquela festa, eles trabalham com alegria. Então acho que toda essa dedicação, e esse ano há um envolvimento de toda a arquidiocese, as áreas pastorais, grupos, movimentos, estão participando dessa construção. Tem paróquias que confeccionaram os doces, pastéis, bolos, enviam para lá, tudo em prol da Mãe Medianeira. É uma causa maior do que a Basílica. É toda a arquidiocese que está motivada para celebrar junto neste ano. Como você falava antes, a questão dos lotes, claro, a prefeitura que coordena essa parte. Esse ano é a partir do Babete para baixo, então foi distribuído os lotes. Sim, toda a Avenida Medianeira, então. Só do Babete para baixo, para cima não. Sim, tá, do Babete para baixo. São 322, né, lotes. Isso, foi preparado lá para o pessoal da prefeitura, já organizado. Sim. Só pra gente trazer, né, também isso que tudo tá em andamento, não começa de um dia pro outro, né? Já há muito tempo que vem sendo programado, ainda mais um evento dessa magnitude, né? 2 dias com uma intensa programação, com novidades também, porque quando é a primeira vez que se faz, há muitos desafios a mais, né, do que outros, e também para esse resgate, né, da comunidade. Vocês têm uma estimativa, assim, de público? Acha que vai superar? Como que tá? A gente sempre trabalha, né, com a expectativa de que o povo acolha a proposta e venha participar. Então, nossa expectativa é que muita gente venha. A gente nem tem falado tanto em números, mas a gente sabe que a Romaria da Medianeira sempre atrai multidões, né? Então, nossa expectativa é que o povo retorne. A gente sabe, estamos voltando da pandemia. Então, alguns ainda têm um pouco de medo. Mas o que a gente tem visto nas outras romarias, outras festas de outras dioceses, que o povo está retornando. Então, a nossa expectativa é que o povo venha, e nós convidamos, venham para a nossa romaria. Né? A procissão é só no domingo, tá? Mas acontece os 2 dias, das 7 da manhã do sábado até as 19 do domingo, terão muitas atividades. Às 8h30 da manhã do domingo, sai a procissão lá da catedral. Os jovens vão até lá e às 8h30 eles voltam com a Mãe Medianeira. Chegando aí, temos no altar monumento a Santa Missa Solene, com Dom João Justino, arcebispo de Goiás, que vai estar conosco esse ano, que é o bispo referencial da educação no Brasil, na CNBB. Então, por isso, ele vem para também nos ajudar a rezar nesse tema da educação. Às 15 horas, temos a bênção da saúde, no domingo, né? Aquele momento da tarde. E às 18 horas, nós temos a missa de encerramento com os educadores na Basílica, com o nosso arcebispo Dom Leomar. Eu lembro que a Rádio Medianeira vai transmitir toda a programação do final de semana. Então será uma transmissão constante. E o senhor falava também da TV, né? Também outros canais, porque também muita gente, como o senhor disse, talvez não possa ir, ou tenha receio, ou por qualquer condição não possa ir até a Romaria, mas vai ser possível acompanhar quais são os canais? Pela manhã, às 10 horas, a Rede Vida de televisão, e às 18 horas a TV Aparecida e a TV Pai Eterno estarão transmitindo.
e também as transmissões pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram da Basílica e da Arquidiocese. As redes sociais também vão estar mostrando também outros momentos que não só a Romaria, que não só a procissão. Com certeza, já estamos toda a trezena, a Rádio Medianeira, as redes sociais, né? Tantas outras celebrações, essa proposta está sendo apresentada, mas claro, isso é para aqueles que não podem. Claro. Mas você também, que pode, venha, porque sim, é importante a presença. Nós queríamos tanto algo presencial, agora temos presencial, então vamos aproveitar essa oportunidade. E lembrando também que a TV Diário vai também transmitir a procissão, né? Vai estar transmitindo a procissão a partir das 8h15 até as 11 horas. Então, quem quiser pode acompanhar também pelos canais 26, 526, né, da NET. A Rádio CDN também, a qual vocês estão hoje, né, neste programa, também vai estar acompanhando. Não vai ser a transmissão, mas vão ter entradas ao vivo da nossa equipe de jornalismo, né, que vai estar lá. E com certeza também no decorrer da programação, depois vai estar tudo no nosso jornal impresso, no nosso site. Então, existem muitos modos de quem também quiser acompanhar, que não possa ir, mas fica o convite, então, para quem queira participar. Com certeza, né? Eu acho que a Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira deste ano, ela vem para também nos alavancar para um novo tempo. Nossa arquidiocese vive um novo tempo, né? É um tempo de esperança. A gente partilhava antes, né, com o Padre Enio, toda a caminhada, tudo aquilo que está sendo construído. Nosso arcebispo Dom Leomar, ele vem com umas novas ideias, a revitalização das capelas do Santuário Basílica, a cripta que também está sendo remodelada. Tudo para quê? Para que as pessoas possam rezar melhor. Hoje de manhã uma pessoa passou lá: ai, padre, eu entro lá na capela, parece que já começo a rezar sem eu rezar. O espaço reza em mim. E esta é a proposta, né? Então, estamos revitalizando, fazendo com que o santuário seja realmente um lugar da pessoa ir lá. E por isso, na entrada da Capela do Santíssimo, está escrito: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. É Ele que nos acolhe. E na Capela da Medianeira, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Certo, então, fica aí o convite para quem nos acompanhou neste sábado, no programa Análise, e nós vamos ficando por aqui. Tá? O Análise agradece a participação do Padre Enio Rigo, do Padre Cristiano Quatrin, e que tenhamos, então, uma excelente Romaria. Obrigado. Tchau, tchau. Fiquem agora com o Central CDN.